Quando você está num relacionamento amoroso com alguém que você ama muito, o que você mais quer é que esse relacionamento dure. Aliás, dá até um frio na espinha só de pensar que vocês podem terminar ou vocês podem se separar, não é verdade? Só que existem atitudes que são muito ruins para o relacionamento amoroso e pode sim levar esse relacionamento ao fim. É por isso que na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre 8 motivos que podem levar um casal a se separar. Sejam bem-vindos de volta ao canal Tranquilo Amor. Eu sou Luísa Colman, sou psicoterapeuta. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações se você quiser começar hoje mesmo, junto comigo, a construir um caminho até o amor mais saudável. Bem, pessoal, são vários os motivos que levam um casal a se separar, tá certo? Isso envolve questões de personalidade, envolve situações que esse casal não conseguiu administrar, envolve o contexto que esse casal tá vivendo. Então são várias coisas, né, que juntas vão culminar no relacionamento terminar. Só que hoje eu quero falar aqui com vocês os 8 motivos, né, que eu vejo muito mais e que eu acredito que sejam mais comuns que levem um casal à separação, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro motivo: críticas, avaliações negativas e desqualificação do outro. Veja bem, é claro que quando você está num relacionamento amoroso, tanto você quanto o seu parceiro ou a sua parceira, vocês vão ter defeitos, vocês vão ter dificuldades e isso faz parte da vida, tá tudo bem. E também tá tudo bem você dar um feedback para o outro, né, de como é que você está percebendo o comportamento dele ou como é que você está se sentindo diante desse comportamento. Só que a forma como você fala é muito importante, gente. A forma é muito importante mesmo. Porque se você dá esse feedback em forma de uma crítica, principalmente críticas cruéis, críticas que são muito severas e que não vão acrescentar em nada nessa situação. Se você está o tempo todo fazendo avaliações negativas do outro, apontando os defeitos dele, ou pior, se você desqualifica ele na frente das outras pessoas, seu relacionamento está com um problema que é muito sério, tá certo? Esse tipo de atitude vai provocar, além de provocar muita mágoa, né? Vai provocar um afastamento emocional do outro de você. Vai impedir a relação de intimidade. E aí a outra pessoa pode, inclusive, nem querer conversar mais com você, tá certo? Isso é horrível, gente. Quando essas situações elas se repetem com muita frequência, o relacionamento ele fica muito desgastante e ele caminha para o fim. Então é algo a se prestar muita atenção. Tá certo? O segundo motivo que levam os casais a se separarem são os insultos e as agressões físicas. Quando a gente pensa em agressão física, até parece que as coisas são meio óbvias, né? Mas a gente precisa entender algumas coisas, tá? Quando as críticas, gente, elas evoluem para insultos, né, e agressões verbais, significa que esse relacionamento ele tá assim por um fiozinho, tá? Por quê? Porque nesse momento você deixa de falar as coisas, né, para contribuir para a relação, você deixa de querer que essa relação melhore ou que o outro mude o comportamento para que a relação fique boa, né? E aí você passa simplesmente a tentar ferir e ofender o outro. E ó, quando a gente quer ferir, a gente consegue, tá certo? Mas isso é muito complicado, porque essa atitude, né, agressiva diante do outro, ela fere um dos pilares mais importantes do relacionamento amoroso, que é o quê? O respeito. E aí é o começo do fim, né, pessoal? Se já não se tem respeito, já se tem agressividade, né, as situações vão ficando cada vez mais insustentáveis nesse relacionamento. Mais grave ainda, gente, é quando começa-se a ter agressões físicas entre o casal, tá? Porque aí já não é mais uma questão de só respeito, aí começa a ter ameaça à vida. E isso é muito sério, tá, gente?
Quando se chega em situações onde existem agressões físicas no seu relacionamento, não só é esperado que essa relação acabe, é desejado que essa relação acabe, tá? Porque se for para viver na violência, gente, ó, melhor separar, tá certo? Um terceiro motivo muito comum também que faz, né, os casais se separarem é a infidelidade e o ciúme, tá? Pessoal, tanto a infidelidade quanto o ciúme, eles vão colocar à prova, né, um pilar que também é muito importante no relacionamento amoroso, que é o quê? A confiança. A traição, gente, né, aliás, qualquer tipo de traição no relacionamento é extremamente devastador o efeito dessa traição, tá certo? Mas a infidelidade em especial, ela tem uma consequência, assim, muito pior para a relação, porque além, né, de abalar profundamente o pilar da confiança, você também passa a questionar o amor e o caráter do seu parceiro. E isso é algo muito ruim. Então, se você quer que seu relacionamento dure, não pense em hipótese alguma em ser infiel, tá certo? Porque assim, dá para recuperar um relacionamento depois de uma infidelidade? Dá, mas é tão difícil, demora, né? É desgastante, muitas vezes vocês precisam de ajuda profissional para isso, e o mais comum é que depois de uma infidelidade o relacionamento caminhe para o fim. Então, melhor evitar, não é verdade? Por outro lado, o ciúme, gente, principalmente quando é um ciúme muito exagerado e sem motivo, ele torna o relacionamento insuportável, tá certo? Por quê? Porque o ciúme, ele cria uma tensão na relação, ele provoca hostilidade entre os parceiros, ele limita muito a liberdade do outro, né? E vai provocar um monte de briga desnecessária e gerar muita mágoa nesse casal. Então, a longo prazo, né, viver numa relação onde existe um ciúme muito exagerado vai ficando muito ruim. E aí o desgaste também faz com que esse relacionamento caminhe para o fim, tá bom? Um quarto motivo que leva as pessoas a se separarem, gente, e esse a gente precisa, nossa, de uma atenção extra, tá? Projetos de vida discordantes. Quando a gente inicia a relação, pessoal, é muito importante que você preste atenção se o seu parceiro ou parceira, se ele tem o mesmo projeto de vida que você, tá certo? Por exemplo, é muito importante, né, você saber se essa pessoa que está com você, ela quer ou não quer ter filhos. Se ela quer morar fora, por exemplo, tá certo? Porque projetos de vidas muito discordantes, pessoal, é uma coisa que em algum momento vocês vão precisar se separar. Porque vocês vão se desencontrar, né? O mais comum que eu vejo, né, no consultório é assim, você se relacionar com alguém que tem fobia de casamento e você quer casar, né? Aí você até percebe isso, às vezes até no começo do relacionamento, mas você tem a esperança de que em algum momento essa pessoa vai mudar de ideia. E aí ela não muda. E aí é o fim da relação e vem com muita frustração, tá certo? Então, antes de investir muito num relacionamento, né, e de preferência isso no começo, se certifique de alinhar esses projetos de vida. Porque senão lá na frente isso vai trazer muito sofrimento e as pessoas se separam mesmo havendo amor, porque alguns projetos, gente, eles não são negociáveis, como é o caso do casamento, de ter ou não ter filhos, isso para algumas pessoas não são negociáveis, tá bom? Uma outra coisa que acontece dentro dessa temática, né, que também leva à separação, é que às vezes vocês começam, lá no comecinho do relacionamento, vocês estão com os mesmos projetos de vida. Mas à medida que o relacionamento, né, ele vai evoluindo, passa tempo, com o tempo as pessoas mudam, você pode mudar, seu parceiro pode mudar, e nessas mudanças que acontecem, às vezes vocês mudam os projetos de vida, porque mudaram as necessidades, mudou a forma de ver a vida, né? Quando isso acontece, pessoal, também existe esse desencontro. Só que isso é algo que a gente não tem como controlar, infelizmente. O que a gente pode ir é observando, né? Para ver a possibilidade sempre de realinhar esses projetos para que não haja esse afastamento e não resulte no final da relação, tá bom? Mas é um dos motivos mais frequentes que levam ao final de um relacionamento, tá bom? Um quinto motivo, gente, que também, assim, extremamente comum, dificuldades sexuais.
A sexualidade, pessoal, é uma dimensão muito importante do relacionamento amoroso, tá? E é uma dimensão que quanto mais tempo você tem de relacionamento, mais você vai deixando isso de lado. Quando a sexualidade ela está com problemas, isso provoca um afastamento emocional no casal, além de provocar insegurança e muitas vezes desconfiança. Quando a sexualidade ela deixa de existir, então, isso é um péssimo sinal, porque essa relação ela pode ter se transformado numa relação de amizade ou numa relação de irmandade. E quando isso acontece, também é muito comum que esse relacionamento acabe, tá? Então, se você tá aí pensando, né, de como é que tá a sua vida sexual, gente, cuide muito bem da sua sexualidade, tá certo? Abra espaço para a sexualidade, invista em melhorar a qualidade, tá bom? Porque, gente, se vocês já estão, né, aí com muitas dificuldades há muito tempo, isso provoca desgaste, tá? E se você está vivendo dificuldades hoje, gente, procure um sexólogo ou procure um terapeuta sexual, porque muitas das dificuldades sexuais podem sim ser contornadas, só não deixa essa área da sua vida morrer, tá bom? Um sexto motivo que leva os casais a se separarem, gente, é a dificuldade na criação dos filhos. E isso também é uma outra coisa que nós precisamos prestar atenção. Nós temos a ideia de que um filho, ele aproxima e conecta muito mais o casal. Mas nem sempre isso acontece, tá certo? Aliás, é muito comum que a primeira grande crise do casal aconteça após o nascimento do primeiro filho. Por que isso acontece, gente? Porque um filho, ele muda toda a rotina do casal. Ele muda o tempo, a prioridade, o espaço, né? E o casal ele vai precisar se reajustar diante de tantas mudanças. Quando o casal não dá conta de se reajustar, começam a ter vários problemas. Uma outra questão também, que é um outro desafio que os filhos trazem, é que é muito comum com o nascimento dos filhos que eles se tornem prioridade para esse casal e o casal deixe de investir na relação em si. Só que aí passa um tempo, você olha para o lado e você percebe que essa relação de casal não existe. Você só é uma mãe junto com o pai criando um filho, mas já não existe mais aquela relação de parceiros, tá certo? Esse é um dos maiores erros que os casais cometem, gente. Focar muito na criação dos filhos e deixar de lado a relação de casal e o casal simplesmente morrer. Isso gera muita separação, gente, um dos motivos muito comuns, tá certo? Um outro problema da criação dos filhos, gente, é quando vocês dois discordam de como esses filhos vão ser criados, né? Então, por exemplo, se um é a favor de bater e o outro acha um absurdo bater, isso vai ser um problema. Se um fala um monte de palavrão na frente da criança e o outro abomina isso vai ser um problema. E se vocês não tiverem capacidade de dialogar e alinhar a educação dos filhos, vocês vão começar uma guerra para ver quem é que vai criar, né? Quem é que vai instituir a forma de criação dos filhos. E essa guerra traz desgaste muito, né? Porque filhos geralmente é um tema muito importante na vida, né, das pessoas. E pode ser que essa relação caminhe para o fim. Então fique muito atento a todas essas mudanças que os filhos vão trazer e alinhem o tempo todo como é que vocês querem educar esses filhos. Alinhar, gente, significa que vocês vão ter que negociar muitas coisas também, tá bom? Mas isso é importante para não virar um desgaste muito grande e culminar no final do relacionamento, tá? O sétimo motivo que eu vejo que leva os casais a se separarem são problemas nas relações familiares. Gente, ter dificuldade com a família, né, do seu parceiro ou da sua parceira, isso é uma coisa muito, muito comum no relacionamento amoroso. Só que você precisa entender uma coisa. Quando você está numa relação, principalmente quando você casa, a família, gente, vem dentro do pacote. Quer você goste dessa família, quer você não goste, tá? Então, ataques diretos à família, né, ou um desgaste muito grande na relação com a família do seu parceiro vai trazer muitos problemas e consequências muito negativas para o seu relacionamento. Principalmente se você achar que a sua família é melhor do que a dele e você tentar retirá-lo, né, ou afastá-lo da própria família, gente. Isso é condenar o seu relacionamento, tá certo? O que você precisa entender? Que a família, gente, é um terreno sagrado, tanto seu quanto do outro. Se você não respeita a família, né, do seu parceiro, você não respeita ele, porque a família
é a origem dele, a família faz parte de quem ele é. Você não é obrigada a gostar da família ou a conviver todos os dias com a família do seu parceiro, mas você é obrigada a respeitá-la e aceitar que essa família vai sim fazer parte da sua vida em alguns momentos. Você pode até estabelecer limites, mas não tem como você excluir a família do seu parceiro da sua vida. E isso é horrível para o seu relacionamento, tá certo? Então tenha essa maturidade, gente, porque quando você começa uma guerra com a família do seu parceiro, esse relacionamento caminha para o fim, tá? E por fim, gente, o último, né? O último motivo que eu vejo que leva os casais a se separarem são os problemas financeiros, gente. A área financeira geralmente é uma área muito espinhosa entre o casal, tá? Muito boa parte disso é porque nós temos dificuldade de falar de dinheiro e boa parte de nós também tem dificuldade na relação com o dinheiro em si. Só que não tem como, gente. A vida financeira é algo muito importante porque é ela que garante, né, a qualidade de vida e a segurança da família. Então não tem como não conversar sobre essa área, tá? E os problemas financeiros, gente, eles trazem muito estresse para o casal, principalmente se esses problemas foram gerados por um de vocês. Tá certo? Então é muito importante que quando acontece, né, um problema financeiro, que vocês se juntem para encontrar estratégias e formas de como vocês vão enfrentar essas dificuldades. Se você deixar, né, tudo nas costas de uma única pessoa do casal, essa pessoa ela vai ficar muito sobrecarregada e ela pode acabar se sentindo explorada ao longo do tempo. Tá certo? Então precisa de muita conversa, de novas estratégias. A pessoa que contribuiu para o problema financeiro, ela precisa estar disposta, né, a melhorar o próprio comportamento, a ajudar em casa de outras formas, mesmo que não seja financeira. Então é algo que realmente a gente traz um grande problema, porque envolve confiança, né? Envolve uma série de outras questões. Então fique muito atento, preste muita atenção, conversem muito sobre esse tema, tá? Para que ele não se torne um campo minado no seu relacionamento. Mas, gente, se você identificou um desses problemas ou mais, né, no seu relacionamento, deixa aí o seu comentário para mim e, presta muita atenção. Não finja que nada está acontecendo, tá, pessoal? Porque a longo prazo isso vai ser muito pior para o seu relacionamento. Comece hoje mesmo a ver o que você e o seu parceiro podem fazer juntos, né, para encontrar saídas para esses problemas. Ou se achar que é muito difícil, gente, procure ajuda profissional, porque esses problemas eles podem sim ser contornados e eles não precisam ser, né, a sentença de morte do seu relacionamento. Você não precisa se separar por conta desses problemas. Tá bom? Bem, gente, se você gostou aí desse vídeo, deixa aí seu joinha pra mim, porque eu vou entender que esse vídeo contribuiu de alguma forma para sua vida e eu vou me esforçar para ter mais conteúdos como esse aqui no canal, tá certo? Outra coisa, compartilhe também esse vídeo com pessoas que você sabe que estão passando por dificuldades, né? Me ajude a compartilhar essa mensagem para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aqui agora. Quero também te convidar para me seguir lá no Instagram, no perfil @tranquilamor, mas principalmente para participar da minha comunidade no Telegram, gente. Lá na minha comunidade você tem acesso a conteúdos exclusivos, como é o caso do meu e-book gratuito, tá? Além disso, é lá na comunidade que eu respondo todas as perguntas que me fazem nas minhas redes sociais. Se você quiser participar, o link vai estar na descrição desse vídeo. Ame com saúde!